Olá, seja muito bem-vindo a esse tempo de devocional da Comunidade do Redentor. É muito bom nós estarmos juntos. Segue conosco. Nós teremos hoje o desafio de compartilhar sobre o texto de Êxodo, capítulo 3 e 4. A gente vai ficar mais no Êxodo 3, a respeito do chamado de Moisés. A gente está, Êxodo significa saída, então é o momento ou a história do povo de Israel que se trata da saída ou a libertação do povo da escravidão do Egito para rumo à terra prometida, e esse é o desfecho, né? Essa é a jornada do povo ao longo do Antigo Testamento. E eu queria falar um pouquinho sobre chamado. Eu creio que o chamado de Deus para as nossas vidas, ele acontece quando Ele abre os nossos olhos para uma realidade. Quando nós abrimos os olhos para uma realidade, então nós passamos a orar por aquela realidade. A orar por aquela realidade, o nosso coração começa a se alinhar ao coração de Deus. Então a gente segue o nosso chamado, a gente entende que esse chamado é para nós. Esses dias eu estava conversando com um pastor, amigo meu, e ele estava falando sobre como ele foi para o Rio Grande do Sul. Ele é paulista, então ele era pastor numa cidade, em São Paulo mesmo, São Paulo capital, e ele foi convidado para pregar para pastores no Rio Grande do Sul, em Caxias, e ali ele começou a receber relatos de como o Rio Grande do Sul é fechado para o evangelho, como tinha poucas igrejas evangélicas naquele contexto da Serra Gaúcha, e ele ficou abismado com aquilo, e ele fez o seguinte: ele começou a orar pelo Rio Grande do Sul, ele imprimiu um mapa do Rio Grande do Sul e ele colocou na estante dele, e ele começou a orar pelo Rio Grande do Sul. Depois de um ano, ele foi transferido como pastor para o Rio Grande do Sul, e até hoje ele é pastor no Rio Grande do Sul, porque Deus moveu o coração dele e o chamou para lá. Eu creio que a vida de Moisés acontece dessa mesma forma. Ele percebe a dor do povo hebreu, na qual ele faz parte. E ele começa a ver, e ele começa a andar, e ele começa a perceber essa dor, e em algum momento ele se move. E aí ele briga com um soldado egípcio e ele acaba matando esse soldado. E aí, em determinado momento, ele acaba se confrontando com os hebreus, e um hebreu diz para ele: mas quem te fez líder e juiz de nós, do nosso povo? Olha que interessante isso, querido. Moisés, ele é chamado. E depois desse momento, desse assassinato, ele passa 40 anos longe. Ele foge daquele momento, mas depois disso, 40 anos, Deus o chama de novo. Mas lembra dessa palavra, quem te fez juiz, líder e juiz do nosso povo? Essa palavra é conferida novamente, essa palavra, essa crença limitante em Moisés, ele é conferida sempre de novo na sua mente. Quem sou eu? Capítulo 3 de Êxodo é a conversa de Moisés a respeito do chamado. E toda vez Moisés diz: mas quem sou eu? Quem sou eu para ser enviado? O que eu vou dizer? Quem sou eu? O povo não vai me reconhecer. Porque ele vive a partir de uma crença limitante. Quem me fez juiz e líder sobre esse povo? Normalmente, quando Deus te chama, nós começamos a acreditar em crenças limitantes, acreditar naquilo que os outros dizem a nosso respeito, acreditar no que palavras da nossa história foi falado sobre nós. Você não é capaz de fazer isso. Você nunca vai dar conta. Você não foi chamado para isso. Você está num lugar errado. Você tem que pensar em fazer outra coisa. Você não tem que fazer isso. E você está num lugar errado. E a gente vai vivendo com essas crenças limitantes. Eu quero dizer para você que Deus está chamando você. Se o coração de você está aberto para uma realidade, começa a orar, porque Deus está alinhando essa realidade com o teu coração, para que você seja a resposta para esse contexto. Então o convite é: supere essas crenças limitantes. Não viva a partir dessas crenças limitantes, mas que você possa viver a plenitude do seu chamado com aquilo que Deus está chamando você a fazer. Supere, repreenda essas palavras malditas na sua vida, para que você viva o chamado com intensidade de Deus para tudo que Ele tem reservado para você, como Moisés fez. Moisés demorou, passou por um processo. Quem sabe você pode passar por um processo menor e viver no centro do chamado, do propósito de Deus para a sua vida, repreendendo essas crenças limitantes e vivendo a partir daquilo que Deus tem preparado para você. Que Deus abençoe esse chamado e Ele possa viver intensamente com esse chamado de Deus na sua vida, agora e sempre. Não perca tempo, viva o chamado de Deus para você, agora. Amém.